Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós, pela graça de Deus, mais um tempo com a palavra de Deus aberta. Seja muito bem-vindo, todos vocês. Obrigado pela presença. Vocês que vão assistir pelo Facebook, pelo YouTube, pelo nosso site, ou aqui presencialmente, muito bem-vindo, né? E se você pode, abre a sua Bíblia comigo nessa manhã, no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. E vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por sua presença aqui conosco. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado, porque nós podemos achegar confiantemente diante do trono da graça e colocar nossa ansiedade, nossos desejos, nossas petições, protocolar diante do trono da graça, sabendo que o Senhor vai ver, ouvir e responder cada um dos nossos pedidos. Amém. Te amamos, te adoramos, te agradecemos por essa oportunidade. Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra. Fale conosco nessa manhã, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Ok. 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos ler o versículo 6 a 14. Está escrito o seguinte. 6 a 14. Por essa razão, pois, te admoesto que revives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Perdão? Para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo todas essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Olha, amados irmãos, aqui estamos, pela graça de Deus. Esta aqui foi a última carta de Paulo, né, que ele escreveu. Ele estava preso e próximo de ser executado, e tinha muito o que falar. Essas foram as últimas instruções de Paulo para Timóteo. Guarde o bom depósito. Ele falou primeiro o seguinte: por isso estou sofrendo todas essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tem crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Uau! Vivemos dias difíceis, momentos delicados que nós temos passado nos últimos dias. Mas sabe uma coisa interessante? Nós temos a promessa na palavra de Deus que não estamos sozinhos em nossa corrida da fé. Deus nos convida a andar de fé em fé, a viver pela fé. E desfrutar de todas as bênçãos espirituais que Ele tem já nos dado pela fé.
Deus, ele é presente em cada situação das nossas vidas. Ele já deixou tudo, assim, um manual prontinho para que nós possamos viver uma vida plena de fé em fé. Hebreus capítulo 4, versículo 16, fala para nós chegarmos diante do trono da graça, confiantemente, e é pela fé, em nome de Jesus, o novo e vivo caminho, o sangue de Jesus, Hebreus 10, 19 e 20. Como está a sua vida nessa manhã de domingo? Qual é a sua expectativa para essa semana? O que você tem passado? Onde você tem buscado refúgio? Onde você tem alimentado sua fé? Como você tem alimentado sua fé? Hebreus 11 fala dos heróis da fé, né? Que pela fé eles prevaleceram. Né? Pela fé, né, os antigos obtiveram bom testemunho. Hebreus capítulo 11, versículo 2. Pela fé, nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Pela fé, em Hebreus 11, 4, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Pela fé, versículo 5, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Versículo 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Versículo 9, pela fé, peregrinou na terra prometida. Versículo 11, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, aos 89 anos de idade. Versículo 20, pela fé, igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Esaú. Continua aqui Hebreus capítulo 11, falando dos heróis da fé. Versículo 21, pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos. Versículo 23, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais. Versículo 24, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Versículo 27, pela fé, ele abandonou o Egito. Versículo 28, pela fé, celebrou a Páscoa. Versículo 29, pela fé, atravessaram o Mar Vermelho. Versículo 30, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Versículo 31, pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída. Então, versículo 6, fala, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí nós temos capítulo 12, versículo 1 e 2 de Hebreus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra de Deus, no trono de Deus. Então, nós temos vários testemunhos, essa nuvem de testemunhas que viveram pela fé, andaram pela fé, de fé em fé, desfrutaram das bênçãos espirituais. Homens e mulheres como nós, nesta manhã, eles passaram momentos difíceis, momentos de muitas impossibilidades, mas Deus operou dentro das impossibilidades, fazendo com que elas se tornassem possíveis diante dos olhos desses homens e mulheres que viveram pela fé. Não entendemos todas as coisas, não sabemos todas as coisas, mas nós somos já andados a viver de fé em fé, andar pela fé. Paulo disse, por isso estou sofrendo todas essas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tem crido e sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito. O bom depósito aqui fala da nossa fé, o qual Deus é poderoso para guardar, para proteger, para cuidar. Quando você, sabe, nós queremos realmente desfrutar das promessas reveladas na palavra de Deus. Então, ela limita a nossa fé. Perdão.
nós abrimos a palavra de Deus, e Deus fala conosco, nos dando convicções, gerando convicções em nossos corações. Alimenta a nossa fé. E nós vivemos pela fé. Pastor Stevens falou certa vez que o homem fala e age como está cheio o seu coração. O que alimenta o nosso coração é a graça. O que alimenta a graça é a nossa fé, é a fé. O que alimenta a fé é a palavra de Deus. Romanos 10, 17. O que alimenta o coração nosso é a graça. O que alimenta a graça, a fé. O que alimenta a fé, a palavra de Deus. Romanos 10, 17. E aí, nós falamos os pensamentos de Deus. Vivemos pela fé. Andamos pela fé. O nosso depósito é tudo que nós temos colocado diante de Deus pela fé. Por isso, Hebreus 4,16 fala: acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça. Por isso, também Filipenses 4,6 fala: não andeis ansiosos de coisa alguma, mas antes seja colocado diante de Deus, através das petições, das orações, tudo aquilo que está nos preocupando. Pela fé. Pela fé. Nós vimos vários homens e mulheres como nós que prevaleceram, vivendo pela fé, andando de fé em fé. E nós somos chamados a andar de fé em fé nesse momento. 1 João capítulo 5, versículo 4, fala: o que vence o mundo é a nossa fé. O que você tem depositado e eu temos depositado diante de Deus pela fé? Talvez uma necessidade financeira, talvez um problema de saúde, talvez um ente querido, talvez uma restauração, uma reconciliação com alguém, talvez um emprego novo, talvez, sabe, tem N coisas. Mas nós somos chamados pela fé a colocar, depositar diante do trono da graça, protocolizar, carimbar. Percebeu o carimbo ali? Em nome de Jesus. Cada uma das nossas petições, Deus vê, Deus ouve e Deus responde. Como o juiz supremo, ele responde. Nós temos um advogado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e esse advogado é Jesus Cristo, 1 João capítulo 2, versículo 1. Ele intercede por nós. O Espírito Santo intercede por nós. E Deus ouve, Deus responde. Deus trabalha. Deus faz o impossível tornar possível diante de nós. Deus é poderoso para proteger, guardar, cuidar do bom depósito que nós temos colocado diante dele. Assim também é a nossa fé. Nós colocamos nossos desejos, nossas necessidades, sonhos perante Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Deus é poderoso para fazer. A palavra de Deus nos garante que Deus irá cuidar, guardar, libertar, transformar, suprir cada uma das nossas necessidades. Paulo afirmou que Deus é poderoso para guardar o nosso depósito. Este é o nosso Deus. Sejamos perseverantes no andar com Ele, vivendo pela fé, andando pela fé, de fé em fé, alimentando a nossa fé com a palavra de Deus, com as suas promessas. E quando o Espírito Santo gera convicções, nós fazemos o que o Espírito Santo nos orienta a fazer. Submetamos ao Espírito Santo. Devemos submeter também nosso conhecimento ao Espírito Santo para que ele nos use para a sua glória. Para a sua glória. Paulo disse: por todas essas coisas eu tenho sofrido, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tem crido e sei que ele é poderoso para guardar meu depósito.
Primeiro ponto aqui para nós, aqui rapidinho, nós não vamos demorar. Paulo diz que Deus é poderoso para guardar o seu depósito. Nos versos 13 e 14, diz para nós, Paulo fala para nós, guardarmos o bom depósito. Não é isso? Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. Nós devemos guardar a nossa fé, alimentar a nossa fé com a palavra de Deus. Não desistir, não parar a caminhada, mas manter o padrão das sãs palavras, como Paulo disse, aqui ó, no versículo 13, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. Guarde, mantém, preserva, alimenta o bom depósito. Efésios 3, 20, 21, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Que poder é esse que opera em nós? O Espírito Santo que nos selou, Efésios 4, 30. Ele nos selou e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele perscruta as profundezas de Deus em 1 Coríntios 2, 10, 11 e habita no mais profundo do nosso íntimo. Pela fé, nós devemos guardar, manter, proteger esse bom depósito que Deus tem nos dado mediante a sua palavra, que gera convicções em nossos corações e nos faz nos mover pela fé, viver pela fé, de fé em fé. Devemos ter um coração quebrantado perante Deus. Somente assim veremos o seu mover e a sua vontade para as nossas vidas. Sejamos ousados com Deus. Confiemos e não abandonemos a nossa confiança, pois ela tem grande galardão. Olha, você vê que versículos lindos. Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, versículo 35 a 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O meu justo viverá por fé. O meu justo andará de fé em fé. Nós fomos declarados justos diante de Deus, mediante a obra consumada por Jesus Cristo no Calvário. Nós temos as promessas, nós temos a palavra, nós temos o selo do Espírito Santo, e ninguém, em nada neste mundo, poderá tirar isto de nós, porque foi Deus que nos deu, é pela graça que nós recebemos, e pela graça nós vivemos de fé em fé. Em Mateus capítulo 8, versículo 23 e 27, Jesus estava no barco com seus discípulos e aconteceu uma grande tempestade. O barco estava prestes a naufragar e Jesus dormia na polpa. Os discípulos acordaram o Senhor dizendo: Senhor, não te importas que pereçamos? Salva-nos, perguntou-lhes Jesus, porque sois tímidos.
Porque sois tímidos, homens de pequena fé. E repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. Mateus 8, 23 a 27. Homens tímidos, homens que não têm coragem, medrosos, inseguros, acanhados. Jesus está perguntando: por que vocês estão com medo, sem coragem, inseguros? Eu estou aqui com vocês. Eu estou com vocês porque estáis agindo assim, homens de pequena fé. Eu estou com vocês. Não é para ter medo, não é para, sabe? Mas sabe, nós sabemos que Jesus está conosco, porque essa promessa, ele disse: todo aquele que vier a mim, jamais o lançarei fora, nunca o abandonarei. João 6,37. Jesus disse em Mateus 28, 20, eu estarei convosco até o final. Nós sabemos que ele está conosco, mas muitas vezes nos falta coragem. Ficamos com medo, inseguro, ficamos tímidos e a nossa fé fica pequena. Por isso necessitamos alimentar nossa fé, guardar o bom depósito, manter o bom depósito, a nossa fé, alimentar o bom depósito com a palavra de Deus, vivendo pela fé, de fé em fé, nós prevaleceremos. Homens tímidos, não sejamos homens e mulheres tímidos, sejamos ousados. Sabe, eu tenho um grande testemunho em minha casa, a minha esposa, ela é fantástica, mas sabe, ela é uma mulher guerreira da fé. Ela alimenta a sua fé, ela mantém a sua fé diariamente, ela tem tempo com Deus, ela abre a Bíblia de manhã, ela estuda, ela lê, ela escreve, gasta horas lendo a Bíblia, escrevendo, fazendo diariamente. E quando o Espírito Santo fala com ela algo, ela vai lá e faz. E ela tem vitória. É um grande testemunho e motivação para mim, na minha casa. Eu louvo a Deus pela vida dela. Né? Sabe, amados, não sejamos tímidos na fé. Sabe, trazendo esse contexto para as nossas vidas nessa manhã. Esta é a forma de agirmos em diversas situações, com medo, sem coragem, inseguros. Nós esquecemos de que Jesus está conosco em qualquer lugar, em qualquer situação que estivermos ou passarmos. Jesus está conosco. Ele não irá nos abandonar. Ele disse: eu estarei convosco até o fim. Não mais nós vivemos, mas Jesus vive em nós, Gálatas 2:20. Maior que está em nós do que está no mundo, 1 João 4:4. Não devemos agir como homens de pequena fé, esquecendo-nos desses ensinamentos. O que você e eu temos depositado perante o trono da graça nessa semana? O que você vai depositar diante do trono da graça neste momento da sua vida? O que está te perturbando? O que está deixando você inseguro, com medo, sem coragem? O que está deixando você preocupado, ansioso? Leva tudo diante do trono da graça, Hebreus 4:16. Confiantemente, deposita um bom depósito ali diante do trono da graça, em nome de Jesus. Protocola seu pedido lá diante do trono da graça, em nome de Jesus. E acalma o teu coração. Confie. Quando você confia, você está agindo de fé em fé, vivendo pela fé, andando pela fé. Não desanime, Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós imaginamos. Não desista, viva pela fé, ande pela fé, como aquela nuvem de testemunhas que nós vimos em Hebreus 11. Homens e mulheres como nós, que andaram pela fé, viveram pela fé. Corramos a corrida que Deus propôs para cada um de nós,
com os olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Cabeça erguida, confiante, não retroceda, porque Deus diz, se retroceder, não me compraz. Sabe, é seguir adiante, perseverante, confiando, alimentando a nossa fé, vivendo pela fé, andando pela fé, depositando o bom depósito diante do trono da graça, em nome de Jesus, e guardando o bom depósito também, a nossa fé, alimentando-a com a palavra de Deus. Números 23, 19, nós conhecemos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, não o fará? Tendo ele falado, não se cumprirá? Você acredita nisso? Você acredita nessas promessas? Eu acredito. Que Deus não é homem para mentir, ele não mentiu para mim. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus me prometeu, o que Deus me falou, ele vai cumprir. Como o salmista disse em Salmo 119, Senhor, estou aflitíssimo, versículo 106, 107. No versículo 116, ele diz, ampara-me, segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permita que a minha esperança me envergonhe. Confiemos, vivamos pela fé, andemos pela fé. Porque pela fé, por mais difícil que esteja, no final, nós vamos prevalecer. Porque Deus fez de cada um de nós mais que vencedor em Cristo Jesus. Não tenha medo. Deus é poderoso para guardar o nosso bom depósito. Ele é poderoso para cuidar, proteger, libertar, suprir e fazer muito mais do que pedimos ou imaginamos. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, Paulo dá esse testemunho, essa última instrução para Timóteo. Olha, não envergonhe do meu sofrimento em favor do Evangelho. Por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tem crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Deus é poderoso para guardar, manter, proteger e libertar tudo aquilo que nós colocamos diante dele pela fé. E não só isso, Paulo fala que Deus é poderoso para guardar o meu depósito, mas ele fala para você e para mim, mantém o bom depósito. Guarde a sua fé. Alimente a sua fé. Isso é o único meio de nós alimentar a nossa fé. É alimentando-a com a palavra de Deus, Romanos 10, 17. Assim, viveremos pela fé, andaremos de fé em fé, prevaleceremos. Porque essa é a promessa. E se demorar, espere, confie. Daniel esperou 21 dias e teve a resposta. Havia um conflito. O inimigo, ele vai tentar impedir a resposta de Deus chegar até nós. Mas pela fé, nós somos pacientes. Sabemos que Deus está batalhando as nossas batalhas. E sabemos que Ele é poderoso para concluir a boa obra que iniciou em nossas vidas. Pela fé, nós cremos. Pela fé, vivemos. Pela fé, andemos. E pela fé, prevaleceremos. Amém? Se você está nos assistindo nessa manhã e ainda não tem certeza da sua salvação, olha, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje é o dia. Você pode entregar sua vida pela fé a Jesus Cristo. Jesus disse, em verdade vos digo, quem ouve, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. João Batista, quando viu Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Todos nós estávamos perdidos, sem Deus e sem esperança no mundo, Efésios 2:12. Mas Deus nos amou de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Paulo disse, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você ainda não tem certeza da
sua salvação. Ore comigo agora, entregue a sua vida a Jesus Cristo pela fé. Viva pela fé, ande pela fé. Fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia. O Senhor consumou a obra ali no Calvário, pagando um preço altíssimo pelos meus pecados. O teu sangue precioso derramado uma única vez por toda a eternidade. Eu creio e recebo o Senhor Jesus como meu Salvador pessoal. Te confesso como meu Senhor, como meu Salvador. Entre no meu coração e me salva. Me dá um novo começo, uma nova vida, uma nova esperança. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus fala que nova criatura é. As coisas antigas já se passaram. Tudo se fez novo. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, sabe, eu gostaria que você falasse comigo. Você que está assistindo pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou Instagram, fala: pastor, eu no privado, orei contigo, recebendo Jesus como Salvador. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que nessa semana, que possamos protocolar todas as nossas petições diante do trono da graça ao nosso bom depósito. Pela fé. Confiar no Senhor, mas manter o bom padrão também das sãs palavras. Manter o nosso bom depósito também, guardar, proteger, alimentar com a palavra de Deus. E assim, pela fé, viveremos. Pela fé, andemos. De fé em fé, nós vamos vencer. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, no nome glorioso de Jesus. Amém.